Não fosse o cabelo, seria um pouco mais rápido, né? Mas deu tempo. Irmãos, nesse final de ano nós tivemos muitas mudanças na igreja aqui na região. E como os irmãos sabem, é uma coisa natural na igreja adventista haverem as mudanças de quando em quando. O sistema da igreja, ele não é um sistema perfeito, o sistema de organização e administração da igreja adventista, mas ele até agora mostrou ser o melhor dentre os outros que estão aí disponíveis. Não é perfeito, mas ele tem sido o melhor. E em muitos aspectos ele tem funcionado muito bem, graças a Deus. E assim que a igreja, de vez em quando, ela passa por transições, não é? E essas transições, elas afetam a nossa vida também. Mas como disse para vocês, a gente percebe Deus conduzindo a nossa vida em todas as coisas, em todos os momentos. Ele é o Senhor desta igreja, Ele é o fundador, é aquele que cuida e é aquele que virá buscar esta igreja. Assim que, se nós não nos esquecermos das coisas que Ele tem feito, já dizia a senhora Ellen White, a gente não precisa ter medo de nada que possa vir a acontecer até que Jesus volte. Nós vamos estar então na igreja do Ipiranga, no distrito do Ipiranga. Lá são 4 igrejas, são igrejas pequenas. E a maneira como a gente chega lá é a maneira como nós chegamos aqui, há 3 anos atrás. Não conhecendo ninguém, não sabendo de nada e sem esperar absolutamente. Há 3 anos atrás, quando o pastor Oliveiros me chamou um dia lá na sala dele, nós estávamos na igreja central de Diadema e a nossa conversa com o pastor Oliveiros sempre havia sido no sentido de irmos trabalhar de novo lá para aquele lado, da região de Santo Amaro, aquela parte ali, por questões de estudos e algumas necessidades familiares. E ele já era ciente dessa situação já há mais de ano. Já havíamos conversado umas 2 ou 3 vezes. E quando ele nos chamou, então imaginei assim, bom, agora nós vamos trabalhar para aquele lado ali, deve ter aparecido alguma coisa. E ele falou assim, não, pastor, não foi possível, nada deu certo. Mas nós temos uma outra proposta, nós temos uma outra necessidade, é que o pastor vai para a igreja do Riacho Grande. Falei, pastor, mas além de não voltar para lá, fica o dobro da distância, é mais longe ainda. E ele disse, não tem problema, tem gente lá que vai morar mais longe do que você, ninguém vai se incomodar com isso, tal. E por fim nós viemos para cá. Para que os irmãos entendam que não havia a menor expectativa nesse sentido. E quando a gente chega num lugar onde a gente não conhece ninguém, para não dizer que não conhecia ninguém, conhecia a Lígia e a família, que a gente tem quase aí uma situação de parentesco, não é, mas está muito perto. As 2 irmãs dela são minhas tias e também por trabalharmos na obra, então a gente sempre tinha contato, mas fora disso, acho que mais ninguém. E com o passar do tempo, a gente percebe que as muitas perguntas, elas vão tendo... Algumas delas, pelo menos, elas vão tendo respostas. Vão surgindo algumas explicações. Eu fico muito feliz, irmãos, de sair agora daqui com minha família, deixando muitos amigos. Pessoas com quem nós convivemos e trabalhamos juntos. Pude estar nas casas de muitos de vocês. E levamos a amizade, a consideração dos irmãos. Esse é o maior presente que a gente leva de uma igreja. Um final de semana, um terno, tudo isso é gostoso também. Mas o maior presente é levarmos a amizade dos irmãos. E a noção de que em algum momento talvez tenhamos podido ajudar de alguma forma as pessoas que ali estiveram. Até hoje nós nos lembramos de irmãos lá daquelas primeiras igrejas por onde passamos, há mais de 20 anos atrás, e a gente lembra com carinho de famílias, pessoas, jovens, idosos que hoje até já são falecidos,
mas pessoas que marcam a nossa vida de maneiras diversas, pessoas que marcam a vida da gente, a vida da família. Nós trabalhamos numa igreja quando meus filhos eram pequenos, no Jardim das Palmeiras. Irmãos, hoje eu não preparei sermão, tá? Eu vou ler 2 ou 3 versos bíblicos aqui, e a propósito não escrevi nada, não preparei nada, eu quero abrir um pouquinho o meu coração para vocês. Quando a gente trabalhou na Igreja das Palmeiras, havia lá um irmão, esse está vivo ainda, o irmão Fred. E todo sábado, quando a gente chegava na igreja, meus filhos queriam chegar na frente antes do que nós, porque o irmão Fred, cada criança da igreja ia procurar por ele, e ele sempre tinha no bolso assim uma balinha, um adesivinho, uma borrachinha, um lapisinho colorido, coisa simples. Sabe aquilo que você compra na 25 de março, assim? Uma dúzia por R$2. Coisinha assim, bobinha. Um enfeitinho de cabelo para as meninas, né? Uma bolinha de borracha para os meninos. Então a molecada chegava na igreja e já ia procurar o tio Fred, né? Coisas assim que a gente com o passar do tempo, a gente vai se lembrando com saudade, com carinho. E coisas dessa natureza nós levaremos aqui dos irmãos também. A consideração, a amizade, o cuidado, isso para a gente faz uma grande diferença. Durante o tempo em que a gente está numa igreja, muitas vezes a gente acaba se afastando um pouco dos familiares. No nosso caso, até que nem tanto, porque a nossa família é daqui de São Paulo. Mas muitas vezes o pastor ele tem familiares em outra cidade, às vezes em outro estado. E na melhor das hipóteses ele vai ver a família às vezes lá no final do ano, na época do Natal, e depois durante o ano inteiro não pode fazê-lo mais. Mas mesmo que a gente tenha a família por perto, com as atividades da igreja, a gente acaba se envolvendo tanto no dia a dia da igreja que esse acolhimento dos irmãos acaba sendo um amparo, um sustento para a gente. E alguns irmãos com os quais a gente consegue ter uma proximidade maior, porque são muitos, não dá para ter o mesmo grau de proximidade com todos, mas com alguns que a gente consegue ter uma proximidade um pouquinho maior, a gente acaba muitas vezes tendo ali a nossa família durante aqueles 3, 4, 5 anos que a gente permanece numa igreja, né? Chegar numa igreja, principalmente quando não se conhece ninguém, é necessário rapidamente, o mais rápido possível, conhecer as pessoas e, na medida do possível, então, ir formando laços, estabelecendo amizade, confiança, para que a gente possa trabalhar. Nenhum trabalho de liderança em qualquer lugar consegue ser realizado, a não ser que seja uma liderança ditatorial, mas nenhuma liderança consegue ter resultados se não houver este laço de proximidade, de credibilidade, se não se estabelecer uma certa amizade, é necessário que haja proximidade. E na igreja não é diferente, senão nada na igreja acontece. O que pode fazer o pastor na igreja, se não houver o respaldo, o apoio, a compreensão, a parceria dos irmãos da igreja, da liderança, irmãos, o pastor muito pouco poderá fazer. Poderá vir à frente e pregar alguns sermões, mas se não existem estes elos, até o sermão ele vai ter pouca repercussão, pouco eco na congregação. Não vai atingir, não vai alcançar as pessoas em suas necessidades. Assim que o maior objetivo logo no começo é ter esta ligação, esta proximidade, e a gente percebe que muitas vezes quando a gente já tem isso, quando isso está bem sólido, está bem concretizado, muitas vezes é a hora que a gente vai embora. Eu trabalhei com um pastor que hoje está lá em Manaus, ele era meu vizinho de muro, assim, estudamos juntos, aliás, pastor Jairo, e certa ocasião, quando a igreja me indicou para ser departamental de jovens, a igreja indicou ele para ser departamental de mordomia, na mesma assembleia. E começamos a trabalhar então na mesma época, éramos vizinhos de sala no escritório da associação, e um dia, logo no começo daquele período em que nós atuamos nessas áreas,
Eu lembro que o pastor chegou para mim, logo no comecinho estava muito difícil, tanto para mim quanto para ele, porque éramos novatos, e começar numa atividade nova não é uma coisa simples. Estava sendo um período assim muito desafiador para a gente. Eu lembro que um dia a gente estava conversando assim, e ele falou assim: rapaz, eu tenho a impressão que quando a gente começar a ficar bom nesse negócio aqui, vão tirar a gente e vão botar outro. E é assim que acontece. Quando a gente começa a se entrosar e conhecer bem os irmãos, muitas vezes é a hora que a gente está indo embora. Alguns vão discutir isso, dizendo se é bom, se é ruim, tem suas vantagens, as suas desvantagens. Essa é uma discussão que vai longe. Em alguns países o pastor fica 20, 25 anos numa igreja. Por um lado pode ser bom, por outro pode ser ruim. Alguns estão discutindo isso hoje até agora. Mas o fato, irmãos, é que o objetivo é nós ganharmos este espaço, a credibilidade, a confiança, para que a gente possa trabalhar. E eu quero agradecer aos irmãos que nos deram este crédito, esta confiança e o apoio para que alguma coisa pudesse ser feita. Eventualmente a gente não consegue ter este relacionamento, esta confiança da parte de todos. Às vezes acontece. Não é o objetivo. O propósito é ter o máximo possível de pessoas envolvidas e próximas a si. Mas nem sempre isso acontece. Então eu vou dizer aos irmãos aquilo que disse o apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 1, verso 10. Esse é um dos versos que eu gostaria de ler com os irmãos. E eu gostaria que você percebesse que na nossa mente, na minha como pastor, na sua mente como líder da igreja, como membro da igreja, uma coisa tem que ficar muito clara, irmãos, para agora e para o futuro até que Cristo venha. Nós fomos chamados com um propósito, nós temos uma finalidade de estarmos aqui, não é uma casualidade, nem eu nem você. E o apóstolo Paulo tinha isso tão claro na sua mente que, certa ocasião, ele escreveu estas palavras do verso 10 que eu vou ler, onde diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo? O que era mais importante para o apóstolo Paulo? Olha, estou chegando aqui nesta igreja, preciso ter a amizade, o favor, o apoio de todos estes irmãos. É verdade, esta deve ser uma preocupação de quem chega. Quem chega, chega em desvantagem, porque não estava lá. Quem está ali tem muitas vantagens, mas quem chega, chega em desvantagem. E o apóstolo Paulo, como homem inteligente, sábio que era, entendia desta realidade, mas por estar muito convicto, ter muito claro na sua mente o chamado, a tarefa que Deus havia designado a ele, então ele diz aqui nesse verso 10, estou procurando o favor dos homens, ou devo procurar mais o favor de Deus? Se procurar mais o favor dos homens, ele diz, não sou servo de Cristo. Trata-se de alguém que esteja se vendendo, alguém que esteja buscando seus interesses, ou interesses de outros, não os interesses de Cristo. Por isso eu gosto desse texto, porque Paulo mostra claramente esta convicção e de que tinha na sua mente muito bem delineado qual era o plano que Deus tinha para ele, que tarefa que Deus depositava em suas mãos e o que Deus iria cobrar dele futuramente. Ganhar o apoio, a amizade, a credibilidade, ter um ambiente é fundamental. Mas mais importante é saber para que fomos chamados. Por que estamos aqui? Irmãos, isso é tão importante, e às vezes a gente passa por alto isso, que o próprio Senhor Jesus um dia disse palavras que demonstravam isso também. Neste ano passado nós tivemos aqueles encontros sobre missão, discipulado, crescimento de igreja. Muitos aqui estiveram com a gente lá em São Bernardo.
E tem um verso bíblico que nós lemos ali, acho que com todos os grupos, durante todo o ano. E eu queria ler com os irmãos agora. Para quem esteve lá, vai ser uma repetição. Mas para quem sabe alguns, seja algo novo. João 17, eu gostaria de ler o verso 4 com vocês. E eu gostaria que você prestasse bem atenção nas palavras, que certamente são conhecidas, mas quem sabe você não tenha percebido ainda este significado. O quanto de sentido que elas carregam nesta fala de Jesus num momento crucial, bem pertinho da hora da sua morte, ele estando já para ser preso ali na semana da crucifixão. Nos seus últimos dias aqui na terra, Jesus então, logo antes do seu sacrifício, ele diz aqui, João 17, verso 4, o seguinte: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Nesta oração de Jesus ao Pai, antes de interceder pelos seus amigos, esse capítulo é famoso pela oração de intercessão que Jesus faz em favor dos discípulos e daqueles que viriam a crer nele. Mas antes disso, Jesus ele faz esta afirmação, conversando com o Pai. Ele diz assim: olha, eu te glorifiquei na terra, estou para ir embora, o meu tempo está terminando. Mas Jesus podia dizer estas palavras: eu te glorifiquei na terra. E como Jesus glorificou a Deus na terra? Realizando a tarefa que Deus havia dado a ele, consumando a obra que me deste. Agora eu gostaria que você pensasse comigo. Todos nós temos conhecimento de que um dia, de forma individual, nós estaremos diante de Deus. Sabemos disso. Haverá um momento em que nós vamos estar na presença de Deus, cada um de nós. E nós não vamos estar em grupo. Não vai ser uma entrevista com uma família. Vai ser pessoal. Cada um vai ter o seu momento. Eu não sei bem como é que vai ser isso. Mas haverá um momento em que Deus ele terá como diz um amigo meu, ele terá um particular com cada um de nós. Isso não deve ser motivo de terror, porque quando nós estamos debaixo da graça de Cristo, nós nos tornamos amigos de Deus, nós éramos inimigos de Deus. Mas diz o apóstolo Paulo que Cristo nos resgatou, nos dando vida, e agora nós fomos reconciliados com Ele. Então, não é motivo para nós perdermos o sono. Mas com certeza será um momento solene. Imagina uma entrevista sua com Deus, só você. Se para uma vaga de emprego alguns perdem o sono, imagina uma entrevista com Deus, né? Mas para aquele que está debaixo da graça do Salvador, não é motivo para desespero. No entanto, o que nós falaremos a Deus nesta ocasião? Sobre o que vamos falar? Sobre o que vamos conversar? Irmãos, eu creio firmemente que esta será uma oportunidade para que eu e você digamos palavras semelhantes à de Jesus. Porque todo aquele que aceitou a Cristo recebeu um chamado. E você sabe para que você foi chamado? Deus, ele conta com você para quê? Em que coisa, em qual atividade, em que lugar? Pode ser aqui, pode não ser aqui. Deus conta com você para quê, exatamente? Existe para cada pessoa um chamado. Nós não somos chamados assim numa coletividade. O chamado não é para uma manada, para uma multidão. A Bíblia fala que existe um chamado para cada um de nós. Certa ocasião, Deus disse a Jeremias que antes dele nascer, os dias dele já eram todos conhecidos. Deus já sabia de tudo que se passaria na vida dele.
Para cada pessoa há um chamado, há uma tarefa, há uma missão. E quando estivermos diante de Deus, vamos dizer palavras assim: olha, glorifiquei, Senhor, o teu nome. Fazendo o quê? A tarefa que o Senhor me deu para cumprir. Talvez lá no Riacho Grande, talvez lá no Jardim Represa, talvez lá no Ipiranga, ou em qualquer outro lugar desse planeta. Mas é importante que possamos dizer estas palavras: Senhor, eu vivi 30, 50, 80 anos, mas eu vivi cumprindo o propósito, o chamado que o Senhor me fez. E por isso glorifiquei o teu nome durante a minha vida. Cumpri o objetivo. Mas é preciso saber para que Deus nos chamou. Para um dia darmos esta resposta. O apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, os demais apóstolos, todos eles tinham isso muito claro na mente. Mas eu queria ler mais um texto ainda com os irmãos. E aqui eu gostaria de ler um texto um pouquinho mais longo. Está no livro de Atos, capítulo 20. E eu gostaria de ler aqui a partir do verso 17. O contexto aqui é: em uma das viagens do apóstolo Paulo, ele está indo em direção a Jerusalém. E no caminho ele para num determinado local, próximo à cidade de Éfeso, onde ele pede que alguém vá chamar os irmãos, os líderes da igreja de Éfeso, para virem àquele local ao seu encontro, porque dali ele tem que continuar a viagem para Jerusalém. E ele diz assim: olha, chame lá os irmãos, eu quero me despedir deles, quero falar com eles mais uma vez, dar um abraço neles e tal. O contexto aqui do capítulo 20 é uma despedida de Paulo com aqueles irmãos de Éfeso. E muitas vezes, irmãos, eu volto a esse capítulo como sendo uma meta para o meu ministério. Aqueles irmãos que estiveram mais próximos a nós durante esses 3 anos, em algum momento ouviram a gente falar sobre isso. Irmãos, na hora de ir embora, a gente precisa ter a certeza de que tudo o que dava para ser feito, foi feito. Tudo que tinha que ser falado, foi falado. E eu tenho como base a experiência do apóstolo Paulo. E eu leio aqui com vocês a partir do verso 17, onde ele diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós, e ele falava aqui a liderança da igreja, né? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um.
Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. E finalizo com o verso 36. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Irmãos, o relato é cheio de detalhes, ele já é autoexplicativo, ele diz por si só o que era importante naquele momento de despedida e que o apóstolo Paulo ressaltou. Mas eu queria, irmãos, destacar 3 coisas aqui para finalizarmos desse texto que nós lemos. A primeira coisa que eu queria ressaltar é o que lemos no verso 24. Paulo diz assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Será que Paulo era alguém deprimido? Alguém muito negativo? Desejoso por encontrar a morte? Eu tenho certeza que não. Paulo não estava querendo entregar a sua vida assim, sem mais ou sem menos. Ele não havia desistido da vida. Mas ele diz aqui nesse texto que não considerava a sua vida como preciosa, tendo em vista o quê? Desde que completasse a sua carreira e o seu ministério que havia recebido do Senhor Jesus. Você percebe mais uma vez aqui o apóstolo Paulo mostrando a clareza do seu chamado? A minha vida nem é tão importante desde que cumpra a tarefa que Deus me confiou. Isso é o mais importante. Seja aqui, seja acolá, não importa. E ele dizia para os irmãos de Éfeso: vocês que vão ficar na igreja, vocês cumpram este ministério também, que Deus lhes confiou. E ele iria continuar o seu ministério em outro lugar. Irmãos, isto é importante. Deus nos confiou a todos uma responsabilidade. Responsabilidades diferentes, em lugares diferentes, mas todos temos um papel a cumprir. Paulo tinha isso muito claro. Segundo aspecto que eu quero frisar aqui desse discurso de despedida de Paulo, encontramos nos versos 26 e 27, onde Paulo diz: portanto eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E Paulo considerava isso tão importante que nesse discurso falou 3 vezes a mesma coisa. Veja o verso 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. E quer ver mais uma vez ainda? Verso 31. Portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar. Antes de ir embora, ele quer deixar isto claro. Tudo que tinha que falar, falei. Irmãos, para um líder, para um pastor, isso é fundamental. Quando a gente vai embora, não há nada mais que possa ser feito. Eu aprendi com um pastor mais experiente, que hoje está no limiar já da aposentadoria. Um pastor muito querido. Um dia ele me contou de uma situação que ele havia passado numa igreja onde ele era pastor, no começo do seu ministério. Numa reunião da comissão da igreja, eles tratavam de um assunto bem delicado. E os irmãos mostravam a tendência de resolverem aquele assunto de um jeito que contrariava as orientações do manual da igreja, até mesmo as orientações do bom senso. E ele me disse, sabe que naquela reunião estávamos eu e um irmão que concordávamos numa ideia, que não era a ideia dos demais. Mas, irmão, sabe o que acontece numa igreja quando o pastor fala? Muitas vezes não acontece nada. Por quê? Porque a igreja ela não tem dono.
E também não é o pastor o dono da igreja. Assim que numa reunião, quando nós discutimos assuntos, quaisquer que sejam, então no final nós vamos tomar um voto. E aí o voto do irmão Zedemar vale quanto? Vale 1. E o voto do Sandro vale quanto? Vale 1 também. E o voto do irmão Ângelo? Vale 1. E o voto do pastor vale quanto? Vale 1. Assim que a maioria decide aquilo que vai ser feito. Não é o pastor, não são 2 pessoas que decidem. E o pastor me dizia, naquela reunião eu estava preocupado, eu estava tenso, porque eu via os irmãos indo numa direção totalmente equivocada. E eu fiquei aflito, fiquei angustiado, até que um irmão que era ancião da igreja, uma igreja de uns 500 membros, uma igreja grande, antiga, esse irmão, percebendo a aflição do pastor, chegou para ele e disse assim, diante de todos os demais, falou assim, pastor, nós percebemos a sua preocupação, o seu anseio de que este assunto seja resolvido da melhor maneira possível. Nós estamos notando a sua inquietação. E aí o pastor aproveitou e disse, pois é, irmão, eu estou preocupado porque não está certo isso. E aquele irmão, depois de anos de vida e de experiência de igreja, um ancião bastante maduro, uma pessoa muito vivida, disse para ele assim, pastor, fique tranquilo. Parece que os irmãos vão decidir aquilo que não é a sua opinião mesmo. O seu voto é um voto vencido, pelo visto. Mas ele falou assim, pastor, fique tranquilo. O seu papel aqui na igreja é nos orientar, é nos admoestar, como disse o apóstolo Paulo. É orientar, é informar, é repreender, é dar aquilo que a palavra de Deus apresenta. Agora, nós assumimos aqui a responsabilidade pela decisão que tomaremos. Nós consideramos você livre de qualquer responsabilidade. Fique tranquilo. A sua parte você cumpriu. E aí ele disse, sabe que naquela hora saiu um piano das minhas costas. Eu me livrei de um peso. E quando ele me contou isso há muitos anos atrás, eu entendi a lição. E nos faria muito bem, irmão, se nós entendêssemos como Deus quer que a igreja funcione. No sentido de que não existe nenhum dono sequer. Mas Deus atua por meio de todos nós. Assim que o apóstolo Paulo, naquela despedida, ele 3 vezes frisou isto, porque isto é importante. E ele dizia, dia e noite eu falei o que era necessário ser falado. O que era minha obrigação relembrar. E quando vejo essa história, irmãos, durante o tempo em que fico numa igreja, sejam 3, 4, 5 anos, eu tenho isso aqui como meta. De chegar num último dia e poder dizer estas palavras. Não deixei de falar, de orientar, de aconselhar, de sugerir aquilo que era necessário. Não querendo dizer com isso que aquilo que a gente diga deva ser o que aconteça necessariamente, exatamente. Mas deve ser falado. E o terceiro ponto que o apóstolo Paulo menciona, pelo menos que nós destacamos aqui hoje, é o que encontramos no verso 32. O último ponto que eu quero destacar aqui com vocês. No verso 32, agora ele fala assim, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Irmãos, mais importante é nós termos a consciência do chamado e permanecermos debaixo da graça de Cristo. Por isso Paulo diz, encomendo-vos ao Senhor e à sua graça. Você sabe aquilo que é mais importante que alguém pode ter hoje, nesse mundo, que ainda está disponível, é a graça de Cristo. Não é o ar que respiramos. Porque a vida que Deus nos prometeu não é essa aqui. E se você ou eu morrermos hoje à noite ou essa semana,
Eu não quero ser trágico, nem pessimista. Mas, irmãos, não perdemos grande coisa. Porque o que Deus planejou não é essa vida. Assim que se você em algum momento perdê-la, mas estando debaixo da graça de Cristo, esse é o principal. Por isso Paulo, quando vai embora, ele diz assim, irmãos, não sabemos o que vai acontecer. E ele falava sobre a experiência dele mesmo. Eu vou para Jerusalém e eu não sei o que me espera lá. Provavelmente serei preso, talvez alguns queiram até me matar. E olha, irmãos, eu vou para o distrito do Ipiranga, nós vamos, eu e minha família, eu não sei se alguém está lá esperando a gente para prender a gente. Muito menos correndo risco de morte por ali. Mas o apóstolo Paulo tinha essa expectativa. Mas ele diz aos irmãos, fiquemos todos tranquilos. Os que vão, os que ficam. Nós devemos estar debaixo da graça, porque a graça nos proporciona perdão e oportunidades. Mas a graça de Cristo também nos proporciona poder para vivermos a vida de santificação. Ai de nós, irmãos, quando a porta da graça se fechar, se não tivermos aproveitado este tempo de oportunidades. Porque o que há de mais importante nesta vida é a graça de Cristo. Por isso que quando a porta da graça se fechar, não haverá mais oportunidades. Mas elas ainda existem. Assim o apóstolo Paulo deixa aqueles irmãos sob os cuidados de Deus, desejando que eles permanecessem fiéis debaixo da graça. Da obra do Espírito Santo que iria transformá-los para o dia do encontro com Jesus Cristo. Irmãos, nem de longe, mas nem com milhares de quilômetros de distância, eu não quero me colocar aqui no lugar do apóstolo Paulo. De forma alguma. Mas eu quero tomar a liberdade de deixar as palavras do apóstolo Paulo para os irmãos que continuarão aqui no Riacho Grande. Encomendando os irmãos também a graça de Cristo ao cuidado do Senhor. Esse é o principal. Nesta semana nós tivemos aí o boletim, como todas as semanas aqui na igreja, e eu mandei para a Kelly um texto. Talvez você tenha recebido, a maioria que recebe o boletim eletrônico, né? E eu queria ler para vocês aqui, talvez alguns tenham lido já. Eu queria terminar com este pensamento do livro Vida e Ensinos, onde a senhora Ellen White ela diz assim, preste bem atenção. A ressurreição e a ascensão de nosso Senhor é prova certa do triunfo que sobre a morte e a sepultura alcançarão os santos de Deus e uma garantia de que o céu está aberto para os que lavam suas vestes do caráter e as branqueiam no sangue do Cordeiro. Jesus ascendeu ao Pai como representante da raça humana, e Deus levará os que refletem a sua imagem para que contemplem sua glória e dela compartilhem. Há ali moradas para os peregrinos da terra. Há vestes para os justos, com coroas de glória e palmas de vitória. Tudo que nos tem tornado perplexos em relação às providências de Deus será esclarecido no mundo vindouro. As coisas difíceis de se compreenderem terão ali explicação. Os mistérios da graça nos serão explanados. Onde nossa mente finita apenas descobria confusão e promessas fragmentadas, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito determinou as experiências que pareciam as mais difíceis. Ao compreendermos o terno cuidado daquele que faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, regozijar-nos-emos com indizível alegria, cheios de glória. Irmãos, vai haver um momento, em breve, em que Deus terá explicações para todas as coisas que passamos aqui. E naquelas situações em que nos sentíamos na pior condição, nós veremos que a providência estava trabalhando em nosso favor. E quando nós entendermos isso diante de Cristo,
ela diz: nós vamos louvar a Deus com toda a força do nosso ser. Nós vamos agradecer, nós vamos cantar, nós vamos vibrar diante dele, por ele ter nos conduzido em todo momento nesta vida. Visitando muitos de vocês, eu pude conhecer histórias muito interessantes, algumas muito difíceis. Depois que a gente se torna pai, a gente fica imaginando o que é, de repente, ter a família diminuída, perder um filho. Não sei se tem uma coisa pior que isso. E a gente começa a conhecer pessoas que passaram por situações as mais difíceis. Alguns estão passando. E a gente, como pastor, olha para esses irmãos às vezes e fica pensando: o que eu posso fazer? Muitas vezes, nada. Orar pela pessoa. Mas, irmãos, aqui está uma promessa. É uma promessa da revelação da palavra de Deus, daquele momento em que vamos estar diante de Cristo, e Ele vai dar as explicações das horas mais negras da nossa vida, e vamos perceber que Ele estava trabalhando em nosso favor, e no final nós vamos dizer: tinha que ser desse jeito mesmo. Deus continua sendo bom, como falava o salmista Davi. Deus é bom. Irmãos, que o Senhor seja louvado. Que o Senhor continue nos guiando, nos acompanhando. Quando vocês quiserem fazer uma visitinha no Ipiranga, está logo aqui. Pega a Anchieta. Se você for de metrô, 2 ruas para cima da estação Sacomã. Só me preocupa que talvez ali seja a igreja onde tudo se resolva no grito, né? Parece. Porque é na Rua do Grito. Eu não sei o que vou encontrar ali, mas até mesmo o Marino estava me dizendo, ele já me deu uma incumbência. Falou: olha, pastor, nesses próximos 3, 4 anos, averigue lá direitinho essa história do grito da independência, porque há controvérsias. Olha, vou ver se os irmãos sabem de alguma coisa, porque na escola a gente aprende de um jeito, né? Depois a gente ouve que não foi bem assim. Mas de qualquer maneira, irmãos, muito obrigado pelo apoio de todos, pela amizade, pelo carinho. Contamos com suas orações e eventualmente vamos nos encontrar comemorando as coisas que Deus ainda fará por nós. Mas em breve, por ocasião da volta de Jesus, este vai ser o momento principal. Que você não deixe de estar ali entre os preparados. Eu quero estar lá também. Que o Senhor nos abençoe a todos. Amém.